Boa tarde, eu sou o Marcelo Voitachi, eu falo aqui de Curitiba. Hoje é 18 de agosto e eu queria comentar algumas coisas. A narrativa que está sendo implantada da parte da esquerda, dos comunistas, ela já era prevista. E o grande problema é que quando a gente começa a reagir a essas narrativas, a nossa reação é instintiva e ela gera uma defesa assim meio que superficial e errada. A única forma que a gente tem de dar sustentação àquilo que nós vivemos, que queremos viver para o nosso país, em termos de liberdade, de responsabilidade, de direito de ter fé, o direito de propriedade, a única forma é dar sustentação àquilo que é importante para nós. O que é importante para nós nesse momento é a manifestação de 7 de setembro, que é a partir de 7 de setembro e não tem hora para terminar. O objetivo aqui não é destruir instituição alguma, até porque essas instituições não são pertencentes a quem está no poder, elas são do povo. O objetivo aqui é dar significado verdadeiro a estas instituições para que elas cumpram o seu papel, né, o papel para o qual elas foram constituídas. Se as pessoas que estão lá não estão correspondendo àquilo que nós queremos para o nosso país, em termos de soberania, de liberdade, direito à propriedade, direito de preservar a família, direito de trabalhar, se elas não estão correspondendo a isso, sim, elas devem ser esvaziadas e os elementos que estão nessas instituições devem ser trocados. Seja no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara de Deputados, seja no Poder Judiciário, seja no Poder Executivo, não importa qual poder. O que nós temos hoje é um presidente que corresponde às nossas expectativas e anseios dos brasileiros que não estão relacionados ou milindrados pelo comunismo ou por qualquer forma de dominação mundial, não importa qual seja. Nós não temos uma identificação específica ainda como conservadores, mas vamos entender então que os conservadores são aqueles que querem conservar o que tem valor natural para o ser humano em sua nação. Então nós temos direito à fé, temos direito à propriedade, nós temos direito a ter tudo aquilo, acesso a tudo aquilo que nós temos enquanto natureza. Tudo aquilo que tem no nosso território pertence ao povo que vive no Brasil. Não pertence às nações que querem explorar. A gente pode negociar sim, mas sob os nossos termos, não sob os termos dos nossos vizinhos ou dos interessados em nossas riquezas. Eu acabei de ver um vídeo que achei muito interessante comparando o PIB mundial, que nós temos 3% do PIB mundial, segundo a avaliação da pessoa que fez a análise. E que só utilizando a reserva de nióbio, que não foi explorada no Brasil, que é um minério raro, nós teríamos mais de 30% do PIB mundial. Essa riqueza é de quem? É do mundo? Não, essa riqueza é do Brasil e dos brasileiros. Então, se o Congresso Nacional está jogando contra o Brasil, contra a nação, ele tem que ser dissolvido e trocados todos os seus componentes. Se os tribunais de justiça, sejam quais forem os tribunais, estiverem trabalhando contra o povo brasileiro, eles devem ser substituídos. Se o Poder Executivo, seja ele qual for, começar a jogar contra os brasileiros, também deve ser destituído. Os poderes executivos, na maior parte dos casos, dos estados e dos municípios, estão corrompidos. E a gente não precisa fazer muita força para entender isso. E como que a gente consegue fazer para que nossa voz seja ouvida? Estando 7 de setembro nessa mobilização. Seja em Brasília, seja em São Paulo, seja na cidade em que a gente vive, seja pela internet, não importa como. Mas eu imagino que seja a única forma para demonstrar o nosso interesse, nosso desejo, porque a nossa ordem ela precisa ser cumprida. Nós somos os donos do país. A lei que existe, ela é representativa de direito. Ela não é absoluta em si, porque se ela fosse absoluta em si, não precisaria nem de tribunal nem de juiz, só da força militar para aplicar a lei. Mas não é assim que acontece, não é? Por quê?
Porque a lei é representativa, ela não é absoluta. O que é absoluto é o povo. O povo. É a única coisa absoluta. O povo só consegue se fazer representar por aclamação ou pela sua cultura e as leis estabelecidas. Agora, quando é por sua cultura, por suas leis descritas, esse por já induz a questão de representatividade. Então, a lei ela não é absoluta em si. Embora os comunistas estejam preocupados em destruir a questão do entendimento do direito natural, ele existe. Se eu pesco um peixe, o peixe é meu. Interessante exemplo, eu gostei muito disso, ou seja, aquilo que está no Brasil é dos brasileiros. Não é dos políticos, não é dos contratos firmados ilegalmente com empresas de índole suspeita e duvidosa, não é deles. É dos brasileiros. Se a lei foi deturpada, ela é uma lei representativa, ela deve ser derrubada. E é por isso que nós estamos fazendo essa mobilização e essa movimentação para o dia 7 de setembro. Todos os conservadores que têm fé, querem manter a sua liberdade de escolher a sua fé, e na maioria nós somos cristãos, todos eu acredito que devam participar de alguma forma desse movimento. De alguma forma. Era isso que eu queria comentar. Acho que tem muito mais para se falar. Dá para fazer uma palestra. Eu acredito que tenhamos que ter um instituto para falar a respeito do que é ser conservador e brasileiro. Mas até aqui eu acho que é o suficiente em relação ao que está acontecendo nesse momento.